Louvado seja Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, pela sua presença nesse momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18. Salmo de número 18 é a nossa continuação na meditação deste Salmo. Semana passada falamos do verso 1 ao verso 30 e hoje queremos continuar expondo do verso 31 ao verso 50. Então, abra sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta e esteja no sentido de acompanhar, de meditar, de anotar o que é importante para o seu aprendizado e para a glória do nosso Deus. Salmo de número 18, versos 31 a 50. Vamos ler a palavra de Deus e meditar nela nesta oportunidade. Leiamos juntos. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e me aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o meu caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e submeteste os que se levantaram contra mim. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseram em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como lama nas ruas. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci, me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz e logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi, a sua posteridade para sempre. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você a continuar nesse momento de explanação, de percepção de verdades que estão aqui entesouradas, guardadas quais riquezas na palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Meus irmãos, estamos no Salmo 18. Este é o maior salmo do primeiro livro de Salmos. Lembra que o livro de Salmos, do Saltério, é composto de 5 livros, e este é o maior dos salmos do primeiro livro. Neste salmo de oração pública aqui, Davi louva a Deus por livrá-lo dos seus inimigos, incluindo Saul, que tanto perseguira Davi. Agora Davi, entronizado, colocado no trono de Israel, ele também está vencendo e derrotando outros inimigos, sejam inimigos externos da sua própria comunidade, sejam inimigos externos, ímpios, de nações ímpias que vinham contra ele, e Deus estava dando vitória, como prometera, alargando o reino de Davi. Davi comemora, meus irmãos, em sublimes expressões aqui, a maravilhosa graça que Deus mostrou em relação a ele, tanto para colocá-lo de posse do reino, quanto depois de instalado no reino, para mantê-lo no reino e conquistar novos espaços para o povo de Israel. A segunda metade, então, deste salmo, do versículo 31 ao 50, eu quero falar sobre o seguinte tema: pelo que o eleito
exalta a Deus na vitória. Pelo quê? Quais as razões ou o que é objeto da adoração, da exaltação do eleito a Deus pelas vitórias que ele concede? Eu quero propor então aqui alguns passos, olhando do verso 31 até o verso de número 45, olhando aqui no primeiro momento, dizendo que o eleito exalta as perfeições divinas. O eleito exalta as perfeições divinas. Melhor dizendo, do verso 31 ao verso 36. E depois do 36 ao 45 é uma outra parte. Então, queridos irmãos, o eleito exalta as perfeições divinas. Davi, como rei, ele tinha boa razão para louvar o Senhor pelo socorro que Deus havia provido. Se você se lembra, por várias e várias vezes, Saul, o primeiro rei, tentara matar Davi. Por várias circunstâncias, Deus também livrou Davi das mãos de Saul. Davi tinha boas razões para louvar então a Deus pelos livramentos que ele dera na questão ligada a Saul. Se você se volta lá no cabeçalho do Salmo, ele vai dizer exatamente isso, que este era um canto de louvor a Deus pela vitória concedida a partir do dia que Deus tirou a perseguição de Davi, de Saul, de sobre Davi. É sabido que foi através das dificuldades e obstáculos, muitos deles quase que insuperáveis, que Davi chegou a ser o rei de Israel. Até o tempo da morte de Saul, Davi fugitivo, por assim dizer, como um fora da lei, fugindo em meio às muitas ameaças e perigos de morte que estavam cercando esse eleito de Deus. Mas Deus livrou o seu eleito, e por isso você tem aqui esse salmo de exaltação das perfeições divinas, que em outras palavras são os atributos de Deus. Os atributos de Deus são suas perfeições. Deus é fiel, exalte a Deus porque Ele é fiel. Deus é misericordioso, exalte a Deus porque Ele é misericordioso. Deus é justo, exalte o Senhor porque Ele é justo. Ele é santo, exalte-o porque Ele é santo. Todos os atributos e qualidades de Deus são aqui as perfeições divinas. Olhe só o versículo de número 30. Volta lá no comecinho, versículo 30, o qual nós encerramos na semana passada, diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, o caminho do Senhor é perfeito, e esse perfeito caminho de Deus é o caminho da nossa libertação. Muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus em nossa vida. Nós não sabemos porque Deus nos conduz desta ou daquela forma, mas o caminho de Deus é perfeito. Se você está com o Senhor, por mais tribulativa que possa parecer momentos de sua vida, o caminho do Senhor é perfeito. A título de exaltar aqui o ser divino, Davi lança então um desafio diante de todos os homens, esperando, quem sabe, ouvir uma resposta. Olhe o versículo 31. Olha a pergunta, ou as perguntas que ele lança nesse versículo 31, como que ele quisesse esperar que alguém respondesse o que ele está perguntando. Quem é Deus? Quem é Deus? Talvez alguns dos seus inimigos pagãos poderiam pensar, Baal é Deus, Azerá é Deus, Astarote é Deus. Quem sabe eles poderiam pensar assim, mas Davi vai continuar a dizer, quem é Deus senão o Senhor? Olhando para o povo de Israel, essa expressão extremamente forte, rochedo, quem é a nossa rocha senão o nosso Deus? O rochedo ou a rocha é a figura de um Deus inamovível, é a figura de um ser extremamente sólido, compacto, firme, onde o seu povo tinha de fato segurança. A resposta de Davi então aqui é essa: quem é Deus? O Senhor é Deus, Yahvé é Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, é aquele que pode ser de eterno, porque Ele é isso mesmo, Ele é o Deus eterno e Ele é o Deus altíssimo. Interessante, meus irmãos, que há aqui uma proximidade com o cântico de Moisés. Se você for voltar lá para Deuteronômio 32, faça isso, corra lá. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 4. Ali nós temos o cântico de Moisés, e Moisés diz assim: eis a rocha, as suas obras são perfeitas. E é exatamente isso que Davi diz aqui.
Quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo, a rocha, senão o nosso Deus? No versículo 30 ele tinha dito, as suas obras são perfeitas, o caminho de Deus é perfeito. Então, se você checa esses versículos de Davi com o texto lá de Deuteronômio, há uma proximidade. Talvez Davi estivesse lembrando sim da oração de Moisés, do cântico de Moisés, e transcrevendo partes dele aqui, anuindo assim a projeção da grandeza e das perfeições de Deus. Se você está em Deuteronômio 32, olhe também o verso 31, ele vai dizer, porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Ou seja, os deuses dos povos pagãos não é como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Esta é a expectação e esta é a afirmativa de Moisés, e Davi vem dizer a mesma coisa. Quem é Deus senão o Senhor? Esse senão exclui todos os outros. Quem é Deus além do Senhor? Quem é Deus fora o nosso Deus? E não há outro, meus irmãos. Podem haver nomes de deuses por aí, pode haver religiões outras que adorem outros deuses, mas a Bíblia vai nos informar que são deuses falsos, são simulacros, muitas vezes criados pela própria religiosidade, perversão da mente humana, mas não há outro Deus. A Bíblia apresenta unicamente Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, como o único Deus, não há outro. Com sua construção poética, neste salmo, Davi exalta o Senhor como único, como o Deus poderoso, como o suficiente Deus. Davi é habilitado e é capacitado aqui a realizar proezas nos combates e nas guerras, e ele reconhece que essa sua capacidade vem de Deus. Quando você vai ler a história de Davi, depois de ser entronizado rei, são muitas as cidades que ele conquista, muitos os reinos que ele abate, e as divisas de Israel crescem, porque Deus estava dando vitórias a Davi. Deus deu a Davi a força física de que ele necessitava para enfrentar as batalhas. Olhe só o verso 32. O Senhor que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. É Deus que deu força, não apenas a força física, bruta, mas também a força de inteligência, a força de personalidade, a força de liderança, a força espiritual, para que Davi fosse aquele líder ungido por Deus, separado por Deus, escolhido pelo Senhor para conduzir o povo em vitórias. Olha ainda o verso 33, ele deu aos meus pés a ligeireza da corça. E ele me firmou nas alturas. Na língua hebraica, literalmente aqui, Deus fortaleceu o meu chifre. Claro que Davi não tinha chifre, mas era uma expressão poética para dizer que Deus me deu a força de liderança. A palavra chifre na Bíblia, muitas vezes ela está ligada a essa personalidade líder. Então Deus deu esse fortalecimento à liderança. E aqui na versão atualizada diz que Deus fortaleceu ou me firmou nas minhas alturas. Ou seja, naquela sua capacidade de conduzir o povo. Olha o versículo 34 ainda, diz assim que ele minhas mãos para o combate. Deus deu força e capacidade de condução, de liderança para Davi. Se você olha ainda no versículo 34, ele vai dizer que eu recebi tanta força do Senhor que os meus braços puderam vergar um arco de bronze. Um arco de bronze, além do peso que carregava aquele arco, um arco de bronze era extremamente difícil de ser manuseado. Só os grandes e corpulentos guerreiros é que conduziam e que podiam de fato trabalhar, correr e lutar, ao mesmo tempo vergar e disparar flechas com um arco de bronze. Então Davi está dizendo aqui que Deus é o autor de toda a sua capacitação. Davi usa, meus irmãos, aqui expressões que se podem ir além da salvação circunstancial que o envolvia e podem, inclusive, chegar às raias da salvação do eleito em Cristo Jesus. Ou seja, há verdades tão exponenciais, há verdades tão fortes aqui, imagens tão enfáticas que nós podemos fazer um paralelo, não apenas da vitória lá de Davi nas suas guerras, mas podemos fazer um paralelo também das vitórias de Cristo ou da salvação que Deus nos traz em Cristo. Olha o versículo 35, ele deu o escudo da sua salvação.
apontando aqui para Cristo. Cristo é o escudo da nossa salvação, Ele é a defesa da nossa alma, Ele é o Senhor que nos garante a segurança e a permanência diante dEle nas horas de combate. Olha o versículo 35, a parte B: a tua direita me susteve. Quem é que está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso? É Cristo Jesus. Então, trazendo para nós, é Cristo Jesus também que é o nosso libertador. Ele é aquele que nos sustenta. Olha o versículo 35, a parte C, ou a parte final do versículo, que diz: a tua clemência me engrandeceu. Apontando para um Deus clemente, perdoador, que enaltece, sustenta e fortalece o seu povo. Conforme o dicionário Michaelis, se você for procurar aí um bom dicionário, o que é clemência, o Michaelis vai dizer que clemência é a virtude que modera o rigor da justiça, perdoando as ofensas e diminuindo os castigos, bondade, doçura, indulgência. Então é esse cuidado perdoador de Deus, provedor da graça de Deus, é que também sustentou Davi lá e é que sustenta eu e você aqui na glória. Olha o versículo 36 ainda, meus irmãos: alargaste os meus passos, alargaste os meus passos sobre o caminho, os meus pés não vacilaram. Aqui, meus irmãos, certamente aponta para o caminho da salvação, que é o próprio Jesus Cristo, ele onde cada crente está seguro, está firme no caminho. É Jesus que vai dizer: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai sem mim. O crente tem a segurança de um seguro, o crente tem a segurança de uma chegada sem vacilo. Quando Deus chamar o seu nome, e Ele está com a senha na mão, Ele sabe exatamente a ordem de chamada, e quando Deus chamar o seu nome, você, eleito de Deus, pode ter certeza absoluta, você vai chegar na presença de Deus, porque o caminho é Jesus. Ele já abriu para nós um novo e vivo caminho. Deus é o exaltado então nas vitórias de Davi, e Deus é o exaltado também nas vitórias do eleito. É Paulo que vai dizer, melhor dizendo, é Paulo que vai dizer que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo, eu e você também temos a vitória plena, temos o fortalecimento pleno, temos a ajuda correta para chegarmos lá. Segunda coisa que eu quero destacar com você na leitura desse salmo é que o eleito exalta pela vitória sobre os seus inimigos. O eleito exalta a Deus por aquilo que Ele é, o Deus único, a rocha, o inamovível, o todo-poderoso, aquele que me fortalece, que me sustenta, aquele que me salva. Então o eleito exalta a Deus pelo que Ele é, mas o eleito também exalta a Deus pela vitória que Deus concede ao eleito sobre os seus inimigos. E nós continuamos aqui olhando, do versículo 37 em diante, as capacitações de Deus aos seus eleitos, meus irmãos, não isenta de envolvimento e combate contra inimigos, antes os torna ativos e responsáveis. Ou seja, você é vitorioso em Cristo Jesus, mas não significa que você não faz nada. Você é vitorioso porque você também luta contra o pecado. Você é vitorioso em Cristo porque você também luta contra a incredulidade que tantas vezes bate a porta do seu coração, dilacera, quem sabe, as estruturas de pensamento que a Escritura te dá. Você é vitorioso porque você participa do combate. É Paulo que vai dizer para nós lá em Efésios capítulo 6, que nós devemos estar preparados, revestidos da armadura de Deus, porque o combate é certo. O inimigo vem, as ciladas acontecerão, mas aquele que está revestido da armadura de Deus, como eleito do Senhor, esse é vencedor. Então você vai olhar aí do verso 37 ao 45 e vamos pegar aqui alguns pontos. Você vai ver que Davi está sendo agora o sujeito das ações. Não é apenas Deus que fez, sim, Deus fez, mas Deus capacitou Davi. Deus capacitou e fortaleceu os seus braços, a sua mente, o seu coração. Deus deu a ele a inteligência, a sabedoria, o colocou como líder e deu capacidade a Davi para combater. Olhe então no versículo 37 e você vai perceber que agora o sujeito aqui não é Deus que fez, mas é Davi que fez. Persegui os meus inimigos. É claro que ele perseguiu porque Deus o capacitou, porque Deus o fortaleceu.
Eu quero tomar aqui, meus irmãos, então, para dizer mais uma vez que você é vitorioso em Cristo Jesus, mas você também é um participante ativo no combate. Você também é um participante ativo nessa guerra espiritual na qual estamos metidos. Salve de graças por suas vitórias. Davi agora detalha alguns dos eventos que circundaram essa vitória. Olha então o verso 37, quando Davi diz assim: persegui os meus inimigos e os e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se e caíram sobre os meus pés. Você tem inimigo, meu irmão, que afeta a sua vida. Você tem pensamentos errados, você tem muitas vezes condutas erradas, palavras erradas, você tem maus hábitos, você tem um tentador que do lado de fora, muitas vezes parecendo que ele está do lado de dentro, insufla pensamentos e indignações erradas no seu coração. A Bíblia diz que nós podemos ter vitória contra o poder do pecado. Davi perseguia aqui os seus inimigos e só regressou depois de ver sua missão cumprida, depois de ter visto a sua missão completada naquele momento de guerra. Os seus exércitos tinham ferido os inimigos de tal sorte que eles foram incapazes de se levantar e assim puseram-se em sujeição sobre os seus pés. Olha o versículo 38, eles caíram sobre os meus pés. No versículo 39 e 40, não é de Davi volta a falar com Deus aqui que o capacitara, mas reconhece que as suas vitórias não procederam de sua própria força ou do seu exército, mas as suas vitórias procederam principalmente da mão, da sabedoria, da direção de Deus. Olha o versículo 39 e 40, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também tu, Senhor, puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Lembra que é Davi com seus exércitos que estão participando da guerra, que estão lá no combate, ativos. Mas Deus também estava ativo. Então, querido, enquanto você guerreia as suas guerras, com certeza o Senhor também está no combate com você. O Senhor também está guerreando com você, ajudando-o a vencer e ter as suas vitórias. Em sua aflição, os inimigos de Davi oraram até mesmo ao Senhor. Olha o versículo 41. Olha o 41, eles gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Dada era a fúria de Deus e a fúria de Davi com seus exércitos contra os inimigos, eles clamaram por socorro, mas ninguém veio em socorro. Eles chegaram mesmo a orar ao Senhor, clamaram ao Deus de Israel, mas o Deus de Israel não os ouviu. Então, as vitórias de Davi não foram somente na esfera interna de Israel, mas também havia guerras externas. Se você olhar do versículo 43 em diante, ele fala: das contendas do povo me livraste. Então a ideia que você tem aqui é que é das contendas do povo de Israel, das picuinhas, das guerrilhas internas, dos dissabores, de dissensões internas de Israel, o Senhor deu vitórias a Davi. E quando você vai ler a história de Davi, você vai perceber que Davi, ele conseguiu unificar as tribos de Israel em volta do nome do Senhor, em volta do reinado de Davi, de forma que o reinado de Davi se torne um reinado modelo para todas as gerações, inclusive servindo como um espelho, como um tipo para o reinado do próprio Senhor Jesus Cristo. Das contendas do povo, o Senhor me livrou. Mas Davi continua dizendo: o Senhor me fez também cabeças das nações, povo que eu não conheci me serviu. E quando você vai ler a história de Davi, você percebe que os povos se submetem a Davi. Ele subjugou nações adjacentes e assim tornou-se o seu líder, tornou-se o seu cabeça. Se você se lembra, quando o povo de Israel entra na terra prometida, aproximadamente uns 350 a 400 anos antes de Davi, você percebe ali que Deus havia dado ordem para que o povo de Israel dominasse, conquistasse as nações e as terras à sua volta. E quando entra o reinado de Davi, Jerusalém ainda era possessão pagã. Jerusalém ainda era possessão dos ímpios cananeus, dos jebuseus.
e Davi é aquele que vai e conquista, inclusive, Jerusalém, que na época se chamava Jebus, e torna Jerusalém a cidade central de Davi. Então, Davi, ele foi aquele soberano, de modo tal que ele conquistou as nações e cidades à sua volta, e elas se sujeitaram a ele, ou seja, tornaram-se seus servos. A reputação de Davi se tornou tão grande que muitos inimigos em potencial do reino de Israel foram intimidados e vieram fazer paz com Davi. Os relatos das batalhas de Davi foram suficientemente para forçá-los a sair das suas fortalezas e se entregarem a Davi como líder de Deus naquela região. Um exemplo disto está lá em 2 Samuel 8, de 9 a 10. Corre lá, 2 Samuel 8, de 9 a 10, quando você tem ali a história do rei Toi de Ramate, que ele ouviu das vitórias de Davi e veio correndo para fazer paz com Davi. Olha lá, segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 8, olha lá comigo, segundo livro de Reis, capítulo de número 8, versículo 9 e 10, olha o que diz ali a expressão, justamente mostrando essa fama de Davi em ser um conquistador. 9 e 10 diz assim, segundo livro de Reis, segundo livro de Samuel, eu falei errado aqui, segundo livro de Samuel, capítulo de número 8, permita-me corrigir aqui a leitura com os irmãos, segundo livro de Samuel, capítulo de número 8, vamos lá comigo, versículo 9 e 10 diz assim, então ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, e também Davi devotou tudo isso ao Senhor. A fama de Davi crescia celere, a fama de Davi se espalhava e os reinos vizinhos faziam alianças com Davi. Meus irmãos, esses embates na vida de Davi apontam para o cuidado de Deus sobre os seus eleitos também, aos quais Deus diz pela boca de Paulo que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, vai dizer Paulo lá em Romanos 8:37, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aprendemos então, meus irmãos, que devemos procurar a libertação dos nossos problemas através de Jesus. Eu e você, querido irmão, querida irmã, estamos envolvidos também numa zona de combate, numa área de guerra. Há inimigos espirituais nos rodeando e muitas vezes esses inimigos espirituais se ajustam ou se ajuntam com pessoas humanas, com seres humanos que vêm falar impropérios, vêm nos rebaixar, vêm nos insultar em nome da defesa do pecado, mas nós, na defesa do Evangelho, buscamos a vitória em Cristo Jesus. Terceira coisa, o eleito exalta o glorioso libertador. Então Davi exaltava as perfeições de Deus, Davi exaltava os atos poderosos de Deus e Davi exaltava o glorioso libertador. Você, querido irmão, como eleito de Deus, deve também fazer como Davi, exaltar as perfeições de Deus, reconhecer os atributos poderosos, portentosos do Senhor, imutáveis do Senhor. Você deve reconhecê-los e exaltar Deus assim. Você deve também olhar para os feitos de Deus na sua vida e perceber que Deus tem sustentado e abençoado a sua vida para que você possa vencer os seus inimigos e obter vitórias. Mas em terceiro lugar, o eleito de Deus, aqui na figura de Davi, o eleito de Deus exalta o glorioso libertador. Então, olhe com você a partir do versículo 46. Tendo revisto as suas vitórias passadas, Davi agora canta triunfantemente perante o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha.
É interessante, meus irmãos, que nos tempos passados, a expressão vive o rei era um desejo ou um voto de vida longa ao proposto rei que estava ali à frente, num desejo de que esse rei tivesse vida longa. Você pode encontrar, por exemplo, lá no livro de Daniel, quando Daniel sai da cova dos leões e Daniel fala para o rei: ó rei, vive eternamente, ou seja, que você tenha vida longa. Se você for também lá para o texto de Reis, capítulo 1, verso 25, vai dizer que ali, um pouco antes da introdução de Salomão, pessoas estavam comendo e bebendo perante Adonias, que era o irmão de Salomão, e dizendo: viva o rei, viva o rei. Ou seja, Adonias é o rei que deveria ter vida longa. E depois, na sequência do mesmo capítulo, lá no versículo 39, você vai ver que Salomão é colocado como rei no lugar de Adonias, e o povo agora grita: viva o rei Salomão. Eu estou tomando aqui essas expressões da história passada, para lembrar que essa expressão viva o rei, é um desejo de vida longa para o rei. Mas aqui Davi, ele está dizendo: vive o Senhor. Não no sentido de desejar vida longa a Deus, porque isso seria um disparate até contra a eternidade do Senhor, mas não com esse sentido. Mas Davi está aqui como querendo dizer que o meu Deus é vivo, o meu Deus é o Todo-Poderoso, Ele está vivo e bendita seja a minha rocha, ou seja, Ele é aquele que vive eternamente. E meus irmãos, seja pela pena ou lavra de Davi, seja pelas suas canções, seja por outros atos poéticos de outros escritores bíblicos, você vai encontrar uma infinidade de textos que mostram a eternidade de Deus. Então, como se pode desejar vida longa àquele que é eterno, a interpretação aqui soa como que uma afirmação de Davi, dizendo que o seu Deus é vivo, que o seu Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o eterno, Ele é o imortal, no dizer de Paulo. Meus irmãos, na sequência, Davi então explode em alegria com mais uma expressão de adoração a esse Deus imortal. Olhe também aí o versículo de número 46, ainda a parte B. Exaltado seja o Deus da minha salvação, oh, louvado seja o Senhor, porque Ele é o meu Salvador, disse Davi. E Davi vai entrar aqui num reconhecimento maior e as vitórias que já estavam tendo em Deus. Olha a parte C: Ele me submeteu os povos, ou seja, Ele é o Deus da minha salvação, dizendo no versículo 46, vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Meus irmãos, somos inflamados como Davi por um amor que nos invade a alma. Lembra como é que começou o Salmo? Amo o Senhor, é a expressão de Davi. E essa é a expressão de todos quantos um dia foram resgatados. Essa é a expressão de todos quantos um dia foram libertados como eleitos de Deus para a vida eterna. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, como eu amo o Senhor pela tua beleza, pelo teu poder, pelo teu ser. Como eu amo o Senhor pelas suas perfeições. Como eu amo o Senhor pelas suas ações a meu favor, trazendo-me vida. Queridos irmãos, devemos amar o Senhor porque Ele é a rocha da nossa salvação. Devemos nos dirigir rapidamente a Ele em busca do seu auxílio para cada dificuldade em nossa vida, porque Ele é o nosso libertador. Devemos louvá-lo continuamente porque Ele efetua libertações de nossa vida dia após dia. Eu reporto de novo com você o texto lá de Jeremias em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não... Você poderia ter sido consumido hoje por problemas, por situações. Você poderia ter sido afetado hoje por grande poder da malignidade contra a sua vida, mas as misericórdias do Senhor te cercam, meu irmão, te protege, meu irmão. Se nós pertencemos a Ele, Ele mesmo é quem vence, Ele mesmo é quem reina por nós e em nós a cada dia e a cada situação. Então, voltando para o Salmo, Davi traz de volta aqui nos versículos 47 e 48, Davi traz de volta aqui as expressões que suas vitórias e conquistas são frutos da operosidade do Senhor. Olha o versículo 47 e 48. A parte primeira do versículo 47, o Deus que por mim tomou vingança.
A parte primeira, verso 48, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Ele, esse que é o Deus da minha vida. De novo, Davi olha para a situação e fala: a minha vitória não foi o meu braço. A minha vitória não foi o meu arco, a minha vitória não foi o meu exército, mas a minha vitória vem do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então, se você olha as expressões iniciais aí do verso 47 e 48, ó Deus que por mim tomou vingança, ó Deus que me livrou, quem sabe a melhor expressão poderia ser: este Deus que por mim tomou vingança. Ele é o Deus que me livrou dos meus inimigos. Davi nos ensina aqui, meus irmãos, de uma maneira tão maravilhosa, que Deus havia conferido misericórdia, que Deus havia conferido vitórias que não eram resultado da ação de Davi meramente, embora Davi é um agente na guerra, mas a vitória veio pelo braço e pela mão do Senhor. A descendência de Davi, encerrando o salmo aqui, a descendência de Davi é abençoada. Olha o versículo 50, que interessante. Ele é quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Eu pergunto para você, o reino de Davi continua para sempre? Os seus filhos continuaram no reino? Eles atravessaram a história, ainda são filhos de Davi que estão governando Israel? Não. Mas essa promessa aqui é cumprida, então, meus queridos irmãos, na pessoa bendita de Jesus. Davi está confiante que a benignidade que ele experimentou como ungido do Senhor será estendida à sua posteridade para sempre, mas ela é uma bênção que se completa, que se realiza, que se concretiza na pessoa bendita de Jesus Cristo. Corre lá para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei nele o reino. O descendente, não são os descendentes, mas o descendente que surgiria da linhagem de Davi. Esse, o descendente, é aquele que de fato tem o reino nas mãos. Ele é Jesus. Lembra-se mais uma vez da entrada de Jesus em Jericó, ou da saída de Jesus em Jericó, quando Bartimeu, aquele cego, começa a gritar: ó Jesus, filho de Davi. É justamente isso, meus irmãos, é o cumprimento dessa promessa de Deus na vida do filho de Davi, na vida do descendente de Davi, na vida do Cristo prometido. Calvino, o grande reformador lá do século XVI, ele comenta esse texto e vai dizer assim: deve-se observar que pela palavra posteridade, como você tem aí no versículo de número 50, a sua posteridade, não devemos entender todos os descendentes indiscriminadamente, senão que temos de considerá-la particularmente como uma referência àquele sucessor de Davi, de quem Deus fala em 2 Samuel 7,12, prometendo que ele seria um pai para ele, como fora prometido que o seu reino continuaria enquanto o sol e a lua brilhassem no céu. A profecia necessariamente deve ser vista como a apontar para aquele que seria o verdadeiro rei, não por algum tempo, mas para sempre. Essa é a ênfase que Calvino traz aqui, lembrando que também essa palavra de Davi aqui no Salmo 18, 50, não aponta para os seus descendentes, mas aponta para o descendente, para aquele que viria depois de Davi. Meus irmãos, Deus não mudou nem sequer 1 milímetro em todos esses anos, em todos esses séculos de história. E esteja certo, ó eleito de Deus, esteja certo que como ele foi com Davi, assim também ele é contigo, assim também ele é comigo. Nenhum benefício pessoal por nós realizado, mas ele é comigo e com você. Se você olha lá para o texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo 4 a 7, Paulo vai dizer assim:
porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eleito de Deus, um dia o Senhor te alcançou, um dia o Senhor estabeleceu que você seria mais que vencedor por meio daquele que te amou, que é Jesus Cristo. Um dia o Senhor resgatou a sua vida do opróbrio, assim como fizera com Davi lá no passado, e o levantara, e o colocara como cabeça, como líder de uma nação. A Bíblia diz que aqueles que estão salvos em Cristo Jesus reinarão com Ele. Seremos um povo de reino e sacerdote para a glória de Deus. Querido irmão, querida irmã, confia no Senhor. Confia no Senhor mesmo em meio às lutas que você possa experimentar, mesmo em meio às dificuldades que te cercam, e cante os louvores que exaltem o Senhor. Ele é quem te dá a vitória. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo vai dizer assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aquele que é eleito de Deus, escolhido pelo Senhor, certamente um dia ele vem à conversão, a entrega da sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo que só Ele é o Rei que merece toda a adoração e toda a glória. Mas aquele que entrega a sua vida assim ao Senhor, tem a certeza também do próprio Deus, mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quero terminar aqui, querido. Quando se olha para as circunstâncias que nos cercam, muitas vezes nós desanimamos, não é verdade? Nós estamos vivendo um momento tão ruim, tão triste, tão lúgubre, tão triste da história, tão negro e denso, que muitas vezes nós nos abatemos. Quantas vezes nesse meio de pandemia, eu e você nos vimos desanimados em meio à situação que nos cerca. Quando se olha para a corrupção humana à nossa volta, nós tendemos também a nos amargurar e a nos revoltar contra a situação que nos cerca. Por isso, eleito de Deus, olhe para o poder do Senhor. Por isso, eleito de Deus, olhe para o braço estendido do Senhor, olhe para o braço incansável de Deus em sustentar, em proteger, em abençoar a sua vida. Quando a Bíblia fala que Deus nos protege, nos abençoa, não significa que Deus não permite, quem sabe, eu ou você, sermos colhidos no meio dessa pandemia. Eu e você poderemos sim, um tempo à frente, sermos os próximos da lista de Deus e sermos recolhidos para o seu reino. Mas a Bíblia nos ensina, queridos irmãos, que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A esperança nossa não está baseada apenas nas coisas desta vida. A gente ama a vida, a gente ama essa terra, a gente ama tudo que Deus nos tem dado aqui, mas nós não somos daqui. O nosso reino é lá. Então, quando Deus nos chamar, pode ter certeza, você vai estar partindo de fato de uma situação mediana para uma situação de glória, de uma situação relativamente boa para uma situação infinitamente melhor. Mas lembre, isso não é promessa para todos, isso é promessa para os eleitos de Deus. Essa expressão, partiu desta para melhor, nem sempre se aplica, porque nem sempre quem partiu, de fato partiu como eleito de Deus. Mas você que foi alcançado pela graça, você que foi tocado pelo Evangelho de Jesus Cristo, pode ter certeza, é nele que temos a vitória para as lutas desta vida, e é nele que temos a vitória para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus sustente a sua vida nesta confiança. Deus te fortaleça, Deus te ajude a olhar para frente e, como Davi, exaltar o Senhor pelos atributos, pelas perfeições da divindade, exaltar o Senhor pelas capacitações de Deus na sua vida e exaltar o Senhor pelo que Ele é, pelo Rei poderoso que Ele é, atribuindo e dando a você uma vida infinitamente melhor por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus nos anime a olhar para os Salmos e ver Cristo nas palavras
da palavra de Deus.